Bom dia, pessoal. Essa é a primeira atividade de hoje, tá certo? Escrevam um cabeçalho aí, coloque o nome da escola, o meu nome, o nome de vocês e a série, tá certo? Eu vou ler aqui o texto para vocês. A temática do texto é a população mundial. Esse texto é de 2015, tá certo? Eu vou ler aqui para vocês. Observe na tabela uma previsão do crescimento da população mundial, segundo a Organização das Nações Unidas, a ONU. A ONU é uma entidade composta de 193 países, ou seja, quase todos. Ela foi criada na metade do século passado, com o propósito de evitar guerras e manter a paz mundial. Desde então, surgiram agências e entidades pertencentes a ela que visam construir um mundo melhor. A ONU realiza estudos sobre o crescimento da população mundial. Em um estudo recente, a organização apontou que a população mundial cresce em torno de 83 milhões de pessoas ao ano e que em 2050 seremos mais de 9 bilhões de habitantes. Isso impõe desafios, pois é preciso ter condições para que tanta gente conviva, alimento e trabalho para todos, uma boa relação com o ambiente, acesso aos cuidados com a saúde, são alguns desses desafios. Olha, pessoal, essa é a tabela, né? Que ele fala lá no começo do texto. E diz assim, ó, mundo, estimativa da população. Aí, ano. Aí estão os anos, né? 2017, que era a previsão que eles tinham, 2030 e depois 2050. E bilhões de habitantes, ó. A média que eles tinham é de que fossem 7,2. Em 2017 era isso. Aí que em 2030 estaria 8,6 bilhões de habitantes. E em 2050, 9,7 bilhões de habitantes. Essa era a média que eles fizeram, ok? Aí tem as perguntas. Responda as questões abaixo de acordo com o texto e a tabela acima. Qual foi o propósito da criação da ONU? Por que criaram, pessoal? Tem no texto. Questão 2. Segundo estudos da ONU, de quanto é o crescimento da população mundial por ano? De quanto? Número 3. Quais são alguns desafios e condições para que tanta gente conviva no mundo? Quais são os desafios e condições? Também tem no texto, viu, gente? E a questão 4, segundo a tabela acima, qual era a população mundial em 2017? E qual será em 2050? Vocês vão colocar aí qual é a população mundial em bilhões, né? Quanto é que tinha em 2017 e quanto será a estimativa que eles fizeram para 2050. E a segunda atividade, pessoal, tem esse texto aqui, ó. Vou ler aqui para vocês. A mágica do lixo. Era um cantinho onde todos os bichos jogavam seu lixo. Casca de banana, galhos secos, folhas, e tudo era jogado. O lugar ficou feio. Era um monte de lixo. Poucos bichos passavam ali por perto. Alguns reclamavam, mas Chamba dizia que em breve eles assistiriam a uma mágica. Ninguém acreditou. Só a tartaruga passava por ali perto. Os outros só apareciam para depositar o lixo. O macaco sempre levava as cascas de suas bananas. O coelho levava as cascas das cenouras. E a anta levava o bagaço de cana. Aquele lugar ficou conhecido como Cantinho Feio. Realmente não era dos mais bonitos, mas os bichinhos não percebiam que aos poucos o lixo passava por uma transformação. Lentamente ia virando adubo. Então começaram a aparecer algumas plantinhas que a tartaruga ficava observando. Aquilo não era o bastante para que os bichos mudassem de opinião sobre o lugar. O papagaio vivia dizendo que não gostava nem de olhar. O bode
continuavam à espera de alguma transformação. Ninguém sabia ao certo o que seria. Um dia, uma plantinha virou uma planta maior. Tinha uma verde muito bonita e começou a chamar a atenção. Veio um botão que se transformou em uma linda flor. Estava concluída a mágica. Lixo virou adubo e outras flores nasceram. O lugar ficou. Então, pessoal, aí temos atividade aí embaixo, tá certo? Eu vou ler para vocês. Número 1. Reescreva as frases substituindo o grifado por antônimo. Vocês lembram que é antônimo, pessoal? É o contrário da palavra, né? Se for alto é baixo, se for pequeno é grande. Vocês vão fazer isso, o antônimo da palavra. Letra A. Então, aquele lugar ficou feio. Vocês vão ter que trocar essa palavrinha que está grifada. Letra B. Poucos bichos passavam ali por perto. Palavra grifada é poucos, não é isso? Letra C. Lentamente ia virando adubo. Vocês vão ter que trocar essa palavrinha grifada. Letra D. O macaco sempre levava as cascas de bananas. Sempre. É a palavra grifada. Número 2. Circule nos parênteses os sinônimos das palavras destacadas. O lixo passava por uma transformação. Vocês estão vendo quais são os sinônimos da palavra transformação? Sinônimo, pessoal, são palavras que têm o mesmo significado que outra, tá certo? Então, aí, ó, transformação. O sinônimo dela pode ser também mudança, que é a mesma coisa, quer dizer, a mesma coisa que transformação. Formação também é um sinônimo. Aí, na outra palavra ali, a tartaruga ficou observando o lixo. Aí, o que significa observando? Imaginando, olhando. Também tem outros sinônimos para essa palavra. Na questão 2, vocês vão circular nos parênteses, lá no texto, os sinônimos das palavras destacadas. Você vai procurar os sinônimos da palavra transformação no texto e procurar os sinônimos da palavra observando também no texto. Tá certo?